amigo? Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos entrando na sua casa e também você que está aqui conosco na casa do Senhor, sejam bem-vindos. E como sempre nós falamos, e vamos continuar repetindo sempre, né? É tão bom entrar na sua casa, por que não dizer na sua vida também, com a palavra de conforto, com a palavra de libertação, e poder dizer que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, e só Jesus Cristo traz a libertação que tanto nós estamos precisando nas nossas vidas hoje. Hoje, às 19 horas, estaremos aqui também com o nosso culto de adoração ao Senhor, e com certeza será muito bom receber você tanto aqui na nossa igreja, quanto também na nossa página. E você que já abriu a nossa página, mande um oi para nós aí, mande um bom dia para a gente, compartilhe a nossa página, e vamos compartilhar a mensagem do Senhor, porque isso também é evangelismo, né? Quando eu compartilho algo do amor de Deus, eu estou fazendo missões, eu estou fazendo evangelismo. Vamos orar? Para que Deus nos abençoe muito nessa manhã. E eu queria pensar com você nessa manhã sobre a preciosidade da gente ter Jesus Cristo na nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, principalmente pela certeza da nossa salvação. Louvado seja Deus por todos esses momentos que nós estamos passando. E, Pai, nós já entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós, Pai, queremos tirar grandes lições desse momento que nós estamos passando e, principalmente, que o Senhor esteve conosco, está conosco em todos os momentos que nós estamos passando. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado porque a presença de Jesus Cristo é real em nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Você pode se levantar, né? E até nisso, isso foi bom, que a gente pode cantar agora com pensamento, né? Porque a gente só cantava com a nossa boca, agora a gente vai cantar com o nosso pensamento também. E lembrando, hoje, às 17 horas, nós teremos o culto das mulheres da nossa igreja, aqui no nosso templo, né? Acontece, tu sabes muito bem.
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Os irmãos podem se sentar. Talvez hoje é difícil cantar isso, né? Precioso és para mim, querido irmão, quantos muitos se isolaram. Mas hoje tem a tecnologia também, que a gente pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Você pode até colocar um bilhetinho na porta e colocar e sair correndo, né? A gente pode fazer tanta coisa. Ontem nós fomos surpreendidos, eu não sei, a gente desconfia quem seja, mas bateram na nossa porta. Quando a gente foi atender, já tinha ido embora, tinha uma sacola de pão lá, né? Nós ficamos felizes. Não sei quem foi, mas eu já queria agradecer quem fez isso, né? Isso é comunhão também. Isso é comunhão também. E um pão que a gente gosta muito ali do Unisul, fazendo propaganda do Unisul, né? Pão português e um pão ciabatta ali, foi muito bom. Isso é comunhão. E eu queria, antes da gente falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu queria fazer 3 perguntas para você, para a sua reflexão. Quem é você nesse momento que nós estamos vivendo? Qual a razão desse momento? E o que você está fazendo nesse momento? Quem é você? Qual a razão de tudo isso estar acontecendo? E o que você está fazendo também neste momento? É interessante que em Mateus capítulo 13, Mateus 13, 34, 45, Jesus falou às multidões através de parábolas.
E Jesus chega no momento e disse o seguinte: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei. Olha o que Jesus está dizendo para nós aqui. Eu vou publicar coisas ocultas desde a fundação do mundo. É interessante que para o povo de Deus, as parábolas, nós temos essa ideia, que as parábolas de Jesus soam como algo muito simples. Passamos essa ideia e viemos com essa ideia. A gente vem com a parábola do semeador, o semeador saiu a semear, a semente caiu ali no outro lugar. Nós temos a ideia de algo muito simples. Mas quando nós pensamos, voltamos para a palavra de Deus, cada parábola, ela contém, de acordo com Jesus, vou publicar coisas ocultas, Mateus 13, 34 e 35, coisas ocultas desde a fundação do mundo. E é interessante que quando nós pensamos na parábola de Jesus, as parábolas de Jesus, sempre as parábolas de Jesus, elas contêm uma verdade com relação ao reino de Deus. E essa verdade é descoberta, e nós só podemos descobrir essa verdade quando nós buscamos a verdade. E é interessante que muitos crentes folheiam as parábolas de Jesus, olham de uma maneira muito rápida, rapidamente passam adiante, ou até mesmo, alguns descartam o significado da parábola e voltam-se para os escritos de Paulo. Paulo é melhor. As verdades que Paulo escreveu são mais profundas. E é interessante que muitos querem não querem uma teologia mais profunda da verdade de Deus. Porque a verdade, quando nós encontramos a verdade que é Jesus, nós temos que mudar de atitude. Nós temos que mudar de comportamento. Nós temos que mudar também o nosso pensamento. E nas duas parábolas hoje, que nós vamos pensar um pouco, que Jesus contou, elas têm, talvez na minha opinião, uma das verdades mais profundas com relação ao reino dos céus. Mateus capítulo 13, de 44 a 46, que nos diz assim a palavra de Deus. Vou esperar você encontrar aí na sua Bíblia, no seu celular, no seu notebook, né? Você que está em casa, hoje a tecnologia está aí para ser usada. Eu lembrei que toda vez que eu falo isso, eu lembro de uma irmã, que ela disse o seguinte: pastor, tem que colocar no estatuto da igreja que Bíblia é de papel. E eu fiquei pensando, meu Deus, e essa juventude que está com a tecnologia, como é que eles vão fazer, né? Complicado o povo de Deus, né? Quer inventar tanta regra que nem eles aguentam. Em Mateus 13, de 44 a 46, nos diz o seguinte: preste bem atenção, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Talvez você comece a dizer: pastor, o que há de tão oculto nessas verdades? Todos nós sabemos, aprendemos que Jesus é a pérola de grande valor, o tesouro enterrado no campo. Isso não é segredo nenhum para ninguém. Desde pequeno nós escutamos o seguinte sobre esse assunto, mas eu quero mostrar para você que há um grande maná escondido nessas duas parábolas, e só poucos conseguem descobrir esse grande segredo. Igual Jesus mesmo disse: eu vou revelar um grande segredo através das parábolas. Mas qual a razão disso tudo? Porque os demais nunca quiseram gastar tempo cavacando ou cavucando, né? Não sei como é a expressão, cavacando ou cavucando? Cavucando. Como o homem dessa parábola. Na verdade, a imagem desesperada desses dois homens, o que cava o chão e o negociante desesperado,
deixa claro o segredo que Jesus quer trazer, o grande segredo para a nossa vida. E a Bíblia afirma claramente que há segredos no Senhor. Provérbios 3:32. Com os sinceros está o segredo. Se você tem sinceridade no seu coração, Deus vai te revelar um grande segredo. E é interessante também que Jesus deixou bem claro que todos esses segredos, para aqueles que são sinceros de coração, estão desconhecidos desde a fundação do mundo. Mas Mateus relata essa parábola nos dizendo que eles estão embutidos ou enterrados nas parábolas de Jesus. E eu tenho que descobrir esse segredo. E essas verdades ocultas têm poder para libertar verdadeiramente o povo de Deus. É algo segredo. É um segredo para quem vive com o seu coração sincero. Mas mesmo assim, poucos têm essa disposição de pagar o alto custo para descobrir esse segredo. E é interessante que todos nós sabemos que o dom da salvação é um dom de Deus. E Paulo mesmo fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de cada um de nós, mas é um dom de Deus. E quando nós pensamos nisso também, Jesus pagou o preço total da nossa salvação para toda a eternidade. Em Romanos 3, versículo 24, Paulo nos diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, e ainda mais, Jesus faz um grande convite para nós. Apocalipse 22, versículo 17, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber de graça a água da vida, venha. No entanto, na parábola do semeador, que todos nós já conhecemos, Jesus adverte que nem todo aquele que o confessa como Senhor irá prosseguir na fé. E se a gente analisar bem, nós estamos vendo isso hoje também. Com essa dificuldade, muitos pararam, muitos estacionaram. Nós levamos isso para a aceitação do Evangelho, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. A semente foi lançada no seu coração. A graça de Deus está aí. E como você está vivendo? E é interessante que a parábola é muito clara. Algumas sementes caíram em um solo muito bom. Essas sementes formaram raiz, cresceram e produziram frutos. Mas outras sementes caíram em um solo pedregoso e secaram antes de formarem raízes. E outras caíram sobre um terreno cheio de espinhos. E a parábola nos diz que Satanás veio e roubou toda aquilo que foi plantado na vida do ser humano. Eu creio que hoje, que o grande declínio que Jesus profetizou está ocorrendo. E é isso que nós estamos vivendo, uma terrível frieza que nós estamos vivendo hoje está aniquilando toda a igreja do Senhor Jesus. Muitos estão se afastando hoje das pregações que conduzem ao convencimento. E toda pregação, irmãos, toda palavra que produz um convencimento para que nós mudemos de vida, ela vem da parte de Deus, mesmo que você não goste. E toda palavra de Deus, ela tem que mexer na nossa alma, para que possamos mudar também as nossas emoções. E quando eu estou falando de emoções, medo é uma emoção. E é interessante também, mas o que nós estamos vendo hoje? Muitos estão sendo enganados por falsos mestres, e a palavra de Deus é muito clara. E Jesus chama essa mensagem que nós gostamos de ouvir como outro evangelho. E é interessante que, como hoje, as pessoas estão com o seu ouvido coçando para ouvir algo que eles querem ouvir. Mas Jesus previu tudo isso. E é interessante que, quando nós olhamos ao longo da história, até os nossos dias, Jesus fez uma previsão sobre isso, a rejeição da repreensão.
Hoje nós não podemos mais pregar sobre isso, que as pessoas vão embora, fala do pecado, vão embora, chama atenção, fala que você é louco, né? O pastor é doido, né? O surgimento de um evangelho raso, de aduladores, um evangelho da carne, e como isso tem levado à queda, a igreja do Senhor Jesus. E é interessante, Jesus previu tudo isso mesmo, e ele deixa isso bem claro, que iriam surgir em nosso meio servos que no passado eram zelosos e hoje estão mornos e até mesmo frios dentro da casa do Senhor, e transformaram a preciosa graça de Deus em lascívia, que pregaram sobre o perdão, estão pregando sobre o perdão, estão pregando só as bênçãos do Senhor, sem custo nenhum, você não precisa fazer nada. E as pessoas, como as pessoas hoje, estão sendo colocadas com os seus pecados para fora. Eu tenho certeza que quando você pensa em alguém, que você pensava que pessoa corajosa, que pessoa de fé, cantava tanto em fé, pregava em fé, orava até na fé. Hoje, onde estão eles? Como isso foi colocado às claras hoje também. E o que você está fazendo aqui nesse mundo então? Queremos tanto ir para o céu, né? Eu quero ir para o céu, quero estar com Jesus no céu. Depois veio isso aí, todo mundo ficou com medo de ir para o céu, né? E é por isso que Jesus falou assim, olha, pegou os seus discípulos, vou convidar vocês para uma sessão particular. E olha o que Jesus fez. Mateus 13, 36. Então, despedindo-os das multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele aos seus discípulos, eles disseram, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Jesus quis abrir os olhos dos seus seguidores para os significados mais profundos das parábolas. Eles sabiam que os seus discípulos necessitariam de uma grande verdade que iria sustentar durante todo o tempo em que eles estiverem aqui. Jesus também sabe que nós necessitamos de uma grande verdade enquanto nós estivermos nesse mundo. E nessa reunião fechada, igual a gente está aqui hoje, né? Nós estamos praticamente numa reunião fechada. Cristo disse as duas parábolas que nós lemos sobre o tesouro no campo e a pérola de um grande preço. E essas duas parábolas pegam só 3 versículos da Bíblia. Que coisa tremenda isso! E é interessante que Jesus chega e diz, olha, está todo o segredo aqui que vocês precisam. E esse segredo foi revelado desde a fundação do mundo. Contém essas parábolas um eterno propósito que só será revelado para quem for consagrado ao Senhor. E é interessante, mesmo no estudo muito rápido que nós fazemos, usando comentários que a gente tem, é possível a gente garimpar algo precioso da verdade nessas parábolas. Mas isso não é tudo o que as Escrituras dizem que nós devemos fazer. Jesus descreve um homem que estava cavando desesperadamente. Esse homem cavava de uma maneira desesperadora. E se as verdades do reino de Deus estão profundamente enterradas nas parábolas de Cristo, nós também devemos cavacar ali. Nós devemos abrir um grande buraco ali, para que nós encontremos a revelação de Deus para nós, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. E eu pergunto para você nesta manhã, quem está disposto a trabalhar arduamente para descobrir os segredos de Deus para nós hoje, para que possamos ficar firmes e encontrarmos verdades que vão sustentar nossa vida até a volta do Senhor, ou até mesmo quando Ele nos chamar? Quem vai poder esperar pacientemente que o Senhor revele o seu segredo? Quem vai demorar
com o Espírito Santo o tempo suficiente para tomar posse da bênção de Deus. Eu vou falar por mim também. Eu demorei muito nessas duas parábolas para ter uma noção do que estava enterrado ali, o que Jesus queria dizer para cada um de nós, principalmente para a minha vida. Muitos cristãos passam pela vida satisfeitos, com uma fé apenas suficiente para prosseguir. E isso nós estamos vendo hoje. Muitos estão vivendo com uma fé apenas suficiente para prosseguir. Desejam apenas o suficiente de Jesus para chegar até os céus. Eles podem garimpar talvez algumas verdades ali, práticas para a sua vida, mas jamais acham a verdade produtora da vida que está enterrada profundamente na palavra de Deus. É interessante que essas duas parábolas nos dizem que a preciosa verdade de Cristo, ela só é encontrada porque para aqueles que estão famintos do Senhor, para aqueles que estão consagrados ao Senhor e os que seguem de todo o coração. Com certeza, eles terão seus olhos abertos para conseguir descobrir todo o segredo de uma vida abundante em Cristo Jesus. Em João 10:10, Jesus deixa isso bem claro: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se nós abríssemos aqui e perguntássemos para você, você já descobriu essa vida abundante que há em Cristo Jesus? Você está vivendo isso? Ou você está apenas com uma fé para você prosseguir enquanto você estiver aqui? E Jesus inicia essas duas parábolas que nós lemos. No verso 44, vou lhes dizer como é o reino dos céus. Eu vou mostrar para vocês como o reino dos céus. Cristo não está falando aqui do céu, como nós pensamos dele. Cristo aqui não está falando da dimensão em glória com o Pai. Ele está se referindo ao reino dos céus aqui na terra. Ele está dizendo basicamente: eis como você pode possuir toda a plenitude do céu em seu coração agora mesmo. Você está vivendo assim? Com isso que você chama de cristão, de batista, né? Que está me ouvindo? Você tem toda a plenitude do céu em seu coração? Você está vivendo isso? Mas primeiro, se você quer buscar isso vai custar muito. E como nós podemos então obter, pastor, os céus aqui na terra? E as duas palavras deixam bem claro isso. Eu posso possuir Jesus Cristo em toda a sua plenitude, mas isso tem um preço muito alto. E é interessante que a primeira parábola é do tesouro no campo, que nós lemos. E é interessante, o reino dos céus, versículo 44 de Mateus capítulo 13, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, certo homem tendo achado, escondeu e transbordantemente de alegria, o que é que esse homem faz? Ele vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Primeiramente, eu quero perguntar para você, o que o campo representa aqui? O que esse campo representa que Jesus queria transmitir para nós? Eu fico imaginando que esse campo representa toda a área onde o Evangelho foi pregado e foi recebido. Naturalmente, a igreja faz parte desse campo. Há um campo missionário doméstico na nossa casa, eu sou a igreja. Há um campo missionário externo também, e os homens trabalhando no campo representa para nós todo aquele que serve a Jesus. E é interessante também que este homem soube da fonte confiável. Há um tesouro enterrado em algum lugar daquele campo. E igualmente também nós somos informados em Colossenses 2, versículo 3, Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e os do conhecimento estão ocultos. Parece que Paulo
pegou essa parábola e julgou: olha, o tesouro oculto é Jesus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Enquanto os obreiros do campo trabalham friamente, esse homem, enquanto muitos estão trabalhando friamente, esse homem começa a cavar com fúria. Ele passa horas, ele passa dias, ele passa semanas. Eu quero encontrar o tesouro. Eu quero encontrar esse tesouro. E outra pergunta para nós: quem é esse homem? Quem é esse homem que busca de uma maneira desesperada esse tesouro? Este homem, ele representa todo o servo consagrado que ouviu o que os profetas disseram a respeito de Jesus. Mateus 13, 35, lemos esse texto. Jesus chega e diz: eu vou abrir em parábolas a minha boca. Eu vou revelar coisas ocultas desde a criação do mundo. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem procurado essa revelação de Deus para a sua vida? E é interessante que este homem não se preocupa com o que os outros acham dele. Ele determinou em seu coração revelar o tesouro oculto de Deus e sabe que a única maneira para o achar, eu vou me empenhar ao máximo. Eu vou viver uma vida consagrada ao Senhor. Então ele cava e cava, ele começa a se curvar para localizar aquele tesouro. E o que é o tesouro que ele tanto procura? O que é esse tesouro que eu e você temos que procurar hoje também? Esse tesouro é a incrível descoberta de que Jesus Cristo é tudo aquilo que nós necessitamos. Você entende isso? Será que nesse momento nós estamos procurando esse tesouro? Nós podemos dizer: eu estou procurando esse tesouro porque eu sei que Jesus Cristo é tudo que eu necessito hoje, para esse momento que eu estou vivendo. O seu tesouro, o nosso tesouro é saber que toda alegria, toda orientação, todo propósito, toda verdade, toda riqueza do céu estão em Jesus. Estão em Jesus. Não importa a luta, não importa a provação que você está passando, nós temos que lançar tudo isso a Jesus Cristo. É interessante, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de você, de mim. Você tem feito isso? Você tem procurado esse tesouro? Você tem lançado a sua ansiedade aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós? E é interessante quando nós pensamos nisso. Jesus, para esse homem, Ele é tudo, em todos os sentidos. E quando esse homem finalmente acha o tesouro, ele faz algo curioso. Talvez a gente já ouviu muita besteira, sobre isso aqui. Ele imediatamente, ele esconde. Está lá no versículo 44. Esse homem achou esse tesouro, ele escondeu. O que ele estava fazendo aqui? Porque ele iria esconder algo maravilhoso. E nós encontramos uma pista interessante também. Paulo parece: vou pegar isso aí, vou garimpar também, e eu quero encontrar o que esse homem achou. Por que ele escondeu? Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 17, Paulo nos diz o seguinte: quanto, porém, ao que me separou e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas antes parti para as regiões da Arábia. Paulo havia recebido também uma incrível revelação de Cristo. Então, por que resolveu guardar em segredo também? Qual a razão disso tudo? É porque esse tesouro era absolutamente precioso para ele, mais caro do que qualquer coisa. Você tem esse tesouro? Esse tesouro que é Jesus na sua vida, você tem guardado como algo mais precioso que você tem?
em Romanos, capítulo 10, versículo 2, Paulo também deixa algo bem claro para nós. Paulo havia jejuado por essa verdade, orado por ela, buscou essa verdade diligentemente. Ele havia servido a Deus com zelo como fariseu, mas sem o conhecimento da verdade. Se nós analisarmos todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje, quantos serviram ao Senhor antes dessa crise, sem o conhecimento da verdade? E nós sabíamos pela palavra de Deus, pelo segredo de Deus que revela a nós, que os últimos dias tudo isso ia acontecer. Qual é a novidade nisso tudo? E agora ele achou essa verdade. Ninguém vai roubar essa verdade de mim, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, eu tenho em Jesus Cristo. Às vezes eu fico visualizando esse homem dessa parábola, com o tesouro que achou. Na minha mente vem essas coisas, né? Acho que a gente vai passando dos 50, a gente começa a visualizar um monte de coisa, que a gente, é tão bom pensar, né? Quem pensa existe, né? Se penso, logo existo. Assim aquele homem abre aquela arca do tesouro, ele abre, ele olha, ele fica alegre, e mesmo estando assim, deslumbrado, ele sente que só segurar esse tesouro, só tocar esse tesouro já é suficiente. Aí vem na nossa mente aquela mulher, Jesus passando, aquela mulher chega e diz: só tocar nele já é suficiente. Eu vou ter tudo o que eu preciso só tocando nele. Você entende isso, querido? Você entende a profundidade disso? Quando Jesus diz que o trabalhador do campo vende tudo que tinha, e esse significado no grego lá, que eu não gosto muito de pregar sobre isso, é negociar. Eu vou negociar isso aqui. Isso significa, eu vou trocar algo que eu tenho por Jesus. E nessa manhã, troque o que está impedindo você de receber a revelação por Jesus Cristo. Se é o seu medo, troque por Jesus. Se é a tristeza no seu coração, troque por Jesus. Não se pode comprar coisas espirituais com coisas materiais. Tem que ser com o nosso coração. E é interessante que esse homem, Paulo também, ele não possuía nada. O que Paulo tinha? Só a roupa do corpo e talvez algumas ferramentas para confeccionar onde que ele chegasse a fazer tenda, ganhar o seu sustento. E em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que Paulo declara quando ele encontra esse tesouro. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Considero tudo como perda, porque eu já consegui o sublime conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Por amor de Jesus, eu perdi todas as coisas. E considero tudo agora como refúgio, como resto, como lixo, porque eu quero conseguir agora é Jesus Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Você vive uma vida assim? E agora outra pergunta para nós. E quem enterrou esse tesouro no campo? Quem enterrou? Nosso Pai, Criador, Deus, possui todas as coisas. E Ele possui o campo onde o tesouro foi enterrado. Isso significa que foi Ele quem enterrou esse tesouro lá. E Ele sabia que o homem cavando no campo, afinal de contas, esse homem era pobre, esse homem iria encontrar o seu tesouro. E nós sabemos que não podemos adquirir coisas espirituais com dinheiro. Então, como é possível, pastor, comprar algo do nosso Pai Celestial? E olha o que Isaías diz, Isaías 55, versículo 1. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Em outras palavras, Deus está trazendo uma revelação para nós. O que tem valor para você? Não pense em termos de dinheiro. Fale comigo em termos do que você necessita, do que você precisa. E é interessante quando nós pensamos, até mesmo na igreja, né? Como era a preocupação da igreja.
em construir templos luxuosos, pianos de cauda, tanta coisa. Olha o que nós temos aqui hoje. O que nós temos aqui hoje? E Paulo, eu fico imaginando Paulo também dizendo: Senhor, como posso possuir as riquezas plenas de Cristo? Qual é o preço disso? E Paulo ouve de Jesus o seguinte, nós sabemos a história. Eu te digo, Paulo, dê-me toda a sua autojustificação. Me dê-me as suas desculpas, Paulo. Tudo que você, Senhor, é isso. Me dá tudo isso. Dê-me tudo isso. E eu te darei a justificação em Cristo Jesus. Eu entendo justificação em Cristo Jesus da seguinte maneira: quando Deus olha para nós agora, Ele vê o reino de Deus em nós, Ele vê Jesus Cristo em cada um de nós. Eu fico imaginando Jesus com as mesmas palavras a cada um de nós: dê a mim o melhor do seu tempo, me dê a sua autoconfiança, me dê todos os seus interesses, dê tudo isso para mim, e você que vai ganhar Jesus Cristo. Renuncie tudo isso. E Paulo ganhou a Cristo de uma maneira tão efetiva. Ele saiu do deserto do seu coração para um grande tesouro. O velho Paulo morreu, e Paulo chega no momento e diz: agora Cristo vive em mim. Eu encontrei esse tesouro, eu descobri o tesouro da minha vida, e ele é suficiente para mim. Jesus Cristo é tudo que eu necessito hoje. Jesus Cristo é tudo que nós necessitamos hoje. Eu poderia perguntar para você nessa manhã: onde está o mistério oculto nessa parábola do tesouro? Que segredo está enterrado ali? E Paulo nos adverte também, Paulo nos dá essa resposta. Em Colossenses 1, 26 a 27, o mistério. Paulo leu essa palavra, né? Parece que Paulo fez um paralelo com relação a tudo isso. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia, esse mistério, esse tesouro se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, a nossa esperança. Em resumo, o mistério é o próprio Cristo, é o próprio Jesus em você, o próprio tesouro do céu vivendo dentro de você, o próprio tesouro do céu reinando sobre você. E é interessante também na outra parábola, que a gente vai correr um pouco por causa do nosso tempo. O reino dos céus é semelhante àquele que negocia, procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra aquela pérola. Quem é o negociante nessa parábola? E é interessante que, quando nós estudamos essa parábola no contexto grego, seria mais ou menos um comerciante ambulante, um atacadista. Era também um avaliador, ele testava o material. Em outras palavras, ele se sustentava avaliando pérolas caras, segundo a qualidade e o valor. Nós sabemos que Jesus é a pérola de grande valor, que esse negociante acha. Jesus é caríssimo, Jesus tem que ter um valor incalculável para nós, pois o negociante vende tudo que ele tem para possuir essa pérola. E a minha pergunta é a seguinte: quem era o proprietário original dessa pérola de grande valor, e por que ele estaria querendo se desfazer dela? E nós voltamos de novo. Eu creio que encontramos o sentido da pérola nos propósitos eternos de Deus. A pérola pertencia ao Pai. Ele possuía Cristo como qualquer pai possui o próprio filho. Só uma coisa levaria o pai a abrir a mão dessa pérola de grande valor. Ele fez tudo isso por amor. Deus fez tudo isso por amor. E nesse acordo, o pai concordou em desfazer do filho. Ele deu o seu filho como sacrifício, com o grande propósito de remir a humanidade. E o apóstolo Pedro se refere ao alto preço dessa preciosa adoção.
E é interessante, irmãos, quando nós entendemos isso, o Senhor necessita de um grande valor. Jesus necessita de um grande valor. E qual o valor que você está dando para Jesus na sua vida? E quanto custou o negociante para obter essa pérola? Essa pérola não tinha preço, não poderia ser comprada por dinheiro, nós vimos isso, Isaías deixa isso bem claro. Não há ouro ou prata o suficiente na terra para bancar esse valor. E o proprietário, o negociante, conversando com o proprietário, chega e diz: veja, eu tenho de ter essa pérola. Eu alegremente trouxe contigo tudo o que ganhei a minha vida inteira. Tudo o que me pedires, eu farei. Eu quero ter essa pérola. E o pai amorosamente lhe responde: me dá seu coração. Me dá o seu coração. Me dá o seu coração. Só o seu coração eu quero. E eu quero dizer que essas duas parábolas, o que elas significam para mim, pessoalmente como pastor? Que Jesus Cristo é a arca do tesouro no campo. E é nele, em Jesus, eu encontrei tudo o que eu preciso. Em Jesus, você tem que encontrar tudo o que precisa. Nada de tentar achar propósito no ministério, nada de procurar preenchimento na família ou amigos, nada de precisar construir algo para Deus, ou ser um sucesso, ou sentir útil, nada de ficar numa boa com a multidão, até com os membros da igreja, ou tentar agradar as pessoas, nada de tentar pensar ou raciocinar para achar saídas para as suas dificuldades. Eu achei o que eu procurava. O meu tesouro, a minha pérola, é Jesus Cristo. E a única coisa que o proprietário desse terreno, ele quer de mim é isso. E como é bom escutar isso. Isaías, eu te amo. Eu quero adotar você. Eu já assinei os papéis com o sangue do meu próprio filho. Tu agora és o meu herdeiro. Como é bom escutar isso do nosso Deus, quando nós encontramos o nosso tesouro. E eu ainda estou no processo também de vender tudo que eu tenho. Ainda estou dando ao Pai o meu tempo, meus pensamentos. Será que eu estou dando ainda a Deus meu tempo, meus pensamentos, minha vontade, meus planos? Será que eu já entreguei tudo isso nas mãos de Deus? Mesmo assim, eu sei que estou entregando tudo isso. É pelo meu tesouro. É pelo meu tesouro. Se nós analisarmos bem, que pechincha, hein? Eu entrego tudo que Paulo considerou como refúgio e eu recebo um grande tesouro. Meu querido, é isso que acontece na nossa vida. Quando nós buscamos a pérola, quando nós buscamos esse tesouro, Jesus lhe oferece tudo. E isso se torna tudo ao seu lado. Nós vamos ter um novo despertar, nós vamos ter um novo amanhã, uma nova tarde, uma nova noite. Então, nessa manhã, quanto Jesus vale para você? Se você ainda está levando tudo aquilo que impede o seu relacionamento com Deus, se você ainda está com medo, quanto Jesus vale para você? Se você perdeu a confiança em Jesus, quanto Jesus vale para você? Se você está frio espiritualmente, quanto Jesus vale para você? Será que você ainda está no meio daquele grupo que só tem uma fé suficiente para prosseguir? Ou não quer ainda encontrar uma grande revelação de Deus enquanto você estiver aqui? Como sempre, eu quero terminar com 2 versículos hoje. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é precioso tesouro de Jesus para cada um de nós. Salmo 37, versículo 5. Entrega todo o teu refúgio ao Senhor. Parafraseando, confia no Senhor. Faça essa troca. E Ele vai satisfazer todos os desejos do teu coração. Isso é que é possuir Jesus. Não é ser religioso. Eu quero fazer uma troca com Jesus. Meu medo, Senhor, me traz segurança. Minha tristeza me dá alegria. E olha que a gente vai sair ganhando.
Com Jesus a gente não perde nada. A gente só ganha. E que nessa manhã, que a sua fé aumente, não só para prosseguir, mas para encontrar a verdadeira revelação de Deus enquanto você estiver nesse mundo. Que você garimpe, que você encontre esse tesouro precioso e que você coloque esse tesouro precioso dentro do teu coração. E o salmista declara tudo isso, né? Escondi, Senhor, a tua palavra aqui dentro, para não pecar contra ti. Você já encontrou esse tesouro? Como está a sua vida cristã hoje? Você que está nos vendo aí, você tem esse tesouro? Você já encontrou essa revelação de Deus para a sua vida, para o seu grande conflito que você está vivendo hoje? Para o seu grande medo, você já encontrou esse tesouro? Para a sua falta de confiança, você já encontrou esse tesouro? E para você também que não tem certeza da sua salvação, você já encontrou esse tesouro? Que possamos viver procurando grandes revelações de Deus, encontrá-las enquanto nós estivermos aqui. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Peça a Deus uma revelação para esse momento que você está passando. Deus, qual é a razão disso tudo? Me dá uma revelação, Senhor. E não desanime. Não desanime. Porque o que Deus faz na nossa vida é tudo aquilo que a gente gostaria que Ele não fizesse. Que a vontade nossa é imperfeita. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Não procure respostas, procure Jesus. Procure esse tesouro. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque, Pai, nós queremos encontrar grandes tesouros do Senhor para a nossa vida. E, Pai, quando nós encontramos isso, nós guardamos no nosso coração. Pai, a Tua palavra revela o que nós precisamos tirar, ou fazer essa troca com o Senhor, para que possamos receber essa revelação de Deus. Ó Pai, nós queremos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Nós queremos encontrar o Senhor. Nós queremos ver a face de Jesus em toda a área da nossa vida, Senhor. Ó Pai, como aquela mulher que tocou no manto de Jesus, só tocar nele, só tocar, eu vou encontrar o que eu estou procurando. E, ó Pai, nesse momento, tantas pessoas desesperadas, até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, tantas pessoas com medo, Senhor. Ó Deus, que elas possam entender isso, Jesus. Sabemos que o nosso momento aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Ó Deus, que nós possamos entender que o nosso maior tesouro está lá no céu. Nossa recompensa está lá no céu. E nós queremos ter essa alegria de continuar caminhando para lá. Não só a fé que vai tão pequena, nós queremos algo grandioso, nós queremos uma revelação tremenda do Senhor para a minha vida. Ó Deus, como eu quero essa revelação, Senhor. Como eu tenho procurado isso, como eu tenho buscado isso também. Essa grande revelação de Deus enquanto eu estiver aqui. A Tua igreja precisa viver isso também. Pai, se tem alguém morno, Jesus, frio, ó Deus, que Ele possa trocar. Ó, eu quero o fogo do Espírito Santo de Deus na minha vida. Que Ele possa entender isso. Se tem alguém desanimado, oh meu Deus, dá o ânimo do Espírito Santo de Deus para ele, Senhor. Ele é servo do Senhor. Se tem alguém tão triste, oh Deus, dá alegria para ele também, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Oh Deus, tem alguém desesperado, oh Deus, dá uma palavra de conforto para ele, Senhor. Que ele encontre isso, que ele encontre esse tesouro, Senhor. Se não tem resposta, Senhor, se a pessoa está procurando e não encontra, oh Deus, que ele possa entrar no seu quarto, ajoelhar, oh Deus, me dá uma revelação, Senhor. Eu quero encontrar esse tesouro. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Como nós somos falhos, como nós somos imperfeitos e como nós somos religiosos também, Senhor. Retire isso do nosso meio. Em nome de Jesus. Ó Pai, retire essa religiosidade do Teu povo. Retira isso, Jesus. Que nós possamos encontrar revelações de Deus, esse grande tesouro que é Jesus Cristo, para cada um de nós, enquanto nós estivermos aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Hoje às 19 horas estaremos aqui. Compartilhe essa mensagem e eu queria dizer algo para você. Hoje à noite nós vamos pregar sobre Josué e Caleb.
por que Caleb escolheu a montanha, que era tão difícil, né? E você quer escolher a planície? Venha, compartilhe essa mensagem. E às 17 horas, com certeza, teremos uma reunião abençoada também das irmãs. E que as irmãs encontrem também esse tesouro, a qual a palavra de Deus será revelada. E que possamos ter um bom domingo, né? Na presença do Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Amém.